pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bio. Hoje, o nosso tema é bem interessante, está na nossa rotina, mas a gente às vezes nem se dá conta, que é os resíduos perigosos encontrados em lixos eletrônicos, com foco especial em PCBs. E para isso, a gente tem aqui o William e a Júlia, que são dos setores da instrumentação, para contar para a gente um pouquinho melhor como funciona isso. Sejam bem-vindos, William e Júlia. Obrigado, Yasmin. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema. É muito bom vir dividir o espaço com vocês e falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né, no nosso meio hoje. É muito bom receber vocês aqui também. Para começar, quando a gente fala de lixo eletrônico, o que a gente exatamente está falando? Então, quando a gente fala sobre lixo eletrônico, a gente está falando todos os equipamentos que eles precisam de energia elétrica, ou de tomada, ou de alguma bateria. E pode ser até, além de computadores e notebooks, TVs de tubo, painéis, sistemas industriais e até equipamentos, né, das indústrias. O problema é que o que acontece, muitos desses equipamentos, eles têm substâncias valiosas, né, e acabam se misturando com substâncias perigosas. Por isso, a gente não pode considerar o lixo eletrônico como um lixo comum. É bem importante a gente ter essa noção, né? Porque às vezes a gente só vai, isso aqui já não uso mais, isso aqui não está funcionando, vai jogando tudo fora. Mas é muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes aquilo ali que está inutilizável, às vezes tem um componente, tem um composto químico ali que é muito perigoso. Muito perigoso, e isso pode influenciar tanto no ambiente quanto na saúde pública também, eu Exatamente, acredito. Com certeza. Sabemos então que tem uma correlação com PCBs. O que é PCBs? Os PCBs, eles são um grupo de compostos químicos, né? Agentes químicos que fazem parte dos bifenilos policlorados. Esses compostos, eles foram pesquisados a fundo e na Convenção de Estocolmo se descobriu que eles eram altamente tóxicos. Então, ali pela década de 1930 até 1970, as indústrias de grandes fabricações ali de eletrodomésticos, eletrônicos, painéis, transformadores, usavam esse composto para ali na isolamento, para manter a grande característica é que ele consegue ser muito resistente ao calor. Então eles usavam isso nos eletrônicos para manter ali aquela temperatura. E foi aonde se descobriu nessa pesquisa de Estocolmo, ali nessa convenção, que eles eram muito tóxicos. E aí eles foram para essa lista dos POPs, né? Isso. Eles são chamados de POPs justamente por causa dessa convenção, né? Que foi um acordo internacional que foi feito justamente porque essas substâncias elas são muito tóxicas e elas fazem muito risco à saúde. E delas acabaram sendo hoje proibidas, né? E até inexistentes. Elas não podem mais ser fabricadas, né? Por isso que os eletrônicos que possuem esses bifenilas, né? Os PCBs, são equipamentos mais antigos. Os equipamentos de hoje, com mais tecnologias, não se tem mais, né? Justamente não pode ter isso. Porque foi proibido, né? Então, os transformadores, por exemplo, que precisam de uma resistência maior de calor, não tem mais hoje em dia. Não. Hoje a nossa tecnologia, os eletrônicos que a gente tem hoje em dia, eles já estão com novos tipos de tecnologias que não utilizam mais os PCBs, né? Mas vale ressaltar que não é porque o equipamento está sendo usado que, não vai conter. Depende muito da idade do equipamento. Porque tem muitos equipamentos que são bem cuidados, que estão em locais adequados, que têm uma vida útil muito longa. Então, vale ressaltar ali, ver qual é a idade daquele equipamento, porque muitos deles podem ter, sim, o PCB. Até porque, em 1979, nos Estados Unidos, foi proibido. Só que em 1986 foi proibido no Brasil. Então, a gente tem ali uma disparidade de mais ou menos de 6, 7 anos que foi proibido. Então, foi muita fabricação ainda de equipamentos com esses compostos. Pode ter ainda, o pessoal pode ter em casa. Sim, às vezes eles nem sabem e eles acabam tendo esses equipamentos em casa ali, guardados, ou até em uso, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente tenha, né, os avós ali, Sim. E eles acabam tendo essas TVs de tubo, por exemplo. Que é o que eu acho que hoje em dia é o que mais se tem guardado. Exatamente. Eu estava até fazendo umas pesquisas e eu vi também que na mesma época a Apple estava lançando seus computadores e esses computadores eram os monitores de tubo, né? Uhum. E eu pesquisando, não fica bem claro se eles utilizavam os PCBs, mas foram feitos naquele mesmo período. Então,
Vale ressaltar aqueles colecionadores, principalmente, né? Que tem pessoas que gostam. Eu mesmo conheço algumas pessoas que gostam de colecionar itens antigos, então vale muito a pena estar olhando, ele cuidadoso, Verificando. aonde está deixando, se está deixando num depósito exposto ao tempo ali. E esses produtos podem estar se desgastando e esse composto Pode estar eliminando com o skin. pode estar sendo liberado no ar, né? Justamente eles chamam um pouco a atenção esses equipamentos, justamente por conta de eles serem equipamentos tão antigos, de ser uma época que não existia uma legislação muito rigorosa, né? Então eles não iam muito a fundo. Por isso que hoje, com a nova tecnologia, eles acabam sendo proibidos, né? Desde aquela época quando foi proibido, a legislação mudou muito, né? Então, hoje em dia, a nossa legislação é muito mais Mais rigorosa rigorosa. por conta desses poluentes, né, que a gente pode ter no meio ambiente, porque eles ficam por muito tempo, tanto no ambiente como em organismos vivos. E pro descarte, então, o pessoal que tem em casa e vai descartar, enfim, a gente sabe então, como você falou, não pode jogar no lixo assim normal. Como funciona essa forma de descarte ideal? O melhor, assim, que a gente precisa fazer é sempre se você tem um objeto antigo. Vamos começar com as empresas, né? As empresas sempre vai ter um know-how de equipamentos bem maior do que qualquer outra pessoa. É muito importante essa empresa ela ter ciência de quais equipamentos ela tem ali. Ter ali um relatório, o ano daquele equipamento, quais os compostos ele tem em si, né? E caso ele ainda esteja utilizando, sempre prestar muita atenção. Se não tiver verbo suficiente para fazer a reciclagem, o descarte correto, é muito bom ele achar um local adequado para manter esses equipamentos ali até o levantamento dessa verba para fazer o descarte correto, né? Se não, entrar em contato com algum órgão que possa vir fiscalizar, olhar esses equipamentos, porque eles não podem ser simplesmente descartados em terrenos baldios, né? Até porque são resistentes ao calor, né? Como vocês falaram, então. E acaba tendo vazamento, né? Então, quando a gente precisa de um descarte, a gente teria que contratar uma empresa especializada. Porém, essas empresas especializadas, ela tem um custo muito alto. E quando ela tem esse custo muito alto, as pessoas acabam meio que, eu não tenho essa condição, então vou deixar ali guardado, vou jogar no canto. Ou às vezes tem um terreno ali do lado. Do lado, né? Só que assim, dependendo da forma que você expôs ali o equipamento, né? Tu coloca de qualquer jeito, ele pode ter um vazamento. E esse vazamento dessas substâncias vai ficar ali no solo. E o que acontece? Como esses equipamentos ele tem essa substância e essa substância ela é acumulativa, não vai ter uma contaminação imediata, não vai ter um impacto imediato. Vai o quê? Vai ficar ali acumulando, e muitos anos depois de descartar esse equipamento lá, talvez ele já foi levado embora, a contaminação vai estar ali. Aí ela vai escorrer, vai pra água, ou, enfim, tu vai construir alguma coisa, vai ter um cachorro ali, ou uma comida que vai cair, vai ficar ali. Então, querendo ou não, tudo isso não vai ser algo imediato. A gente vai colher, né, esse fruto lá na frente. É um impacto que vai ser causado posteriormente. Isso, A gente não tem um impacto imediato, né? Ele vai ser pouquinho, gradativamente. Pra restaurar. Não tem nem como. Porque se a gente parar para pensar, né? Se esse instrumento é deixado ali à toa no tempo, né? Ele está contaminando o solo, devidamente do solo vai para a água, da água vai para a planta, da planta vai para o boi, vai para o animal, e do animal entra a cadeia de alimentar o ser humano, né? E aí ele não é um impacto já na hora, né? Não é instantâneo, ele é acumulativo, aquilo vai ficando na gordura. E aí quando a pessoa precisa daquela reposição, ele é liberado na corrente sanguínea. E aí que mora o perigo. E até as pessoas antigas, né? Então, o pessoal mais antigo que às vezes trabalha mais na parte, digamos assim, de plantação, às vezes joga ali no meio, né, da roça, vamos dizer assim. Joga ali no meio da roça, o que acontece? Vai ficar ali, tu vai fazer uma plantação, depois, coletou, aí vai fazer um arado, alguma coisa, vai, querendo ou não, vai estar contaminado o solo. Então, tu vai plantar algum vegetal, vai plantar algum milho, alguma coisa, e tu vai ser consumido, né? Então, alguém vai consumir esse produto e não vai ter ciência que pode ter essa substância tóxica ali, né, que você vai estar ingerindo. E daí vale ressaltar para a população, né? William, eu tenho um equipamento antigo aqui em casa, não sei que ano ele é, não sei quais são os componentes que ele tem. Vale muito importante aqui você buscar informação, né? Pega a marca ali, vai nas informações detalhadamente, procura na internet que você vai conseguir encontrar ali quais as propriedades que esse equipamento tem. E aí, a partir disso, você procura as
formas, né, do descarte correto. Não é só colocar no lixo comum ou no reciclado, porque daí você pode estar tanto te prejudicando como a tua população em geral, né? E a gente sabe que hoje a gente tem esse conhecimento, né? Que a gente pode estar descartando de forma ideal, mas a gente pode estar colhendo os frutos do passado, né? Então, querendo ou não, é bem recente, né, essa informação. E uma das causas que mais afeta no ser humano é em distúrbios, né? No desenvolvimento da criança, então deixa mais fácil para adquirir um câncer. Então, todas essas coisas vai gerar na futura geração que pode estar vindo, né? Então, se a gente começar prevenindo agora, a gente também vai estar colhendo frutos melhores lá na frente. Então, talvez agora a gente ainda está colhendo esses frutos do passado, né? Que é algo antigo, mas antigo a gente diz porque é lá de 1980, mas querendo ou não, é muito recente ainda, porque nós, dessa geração, a gente vai estar colhendo. Mas a gente não quer que isso se permaneça lá no futuro, né? A gente quer melhorar, então indicar, né, para a população que é a melhor forma, entre em contato, ou às vezes, né, a prefeitura, os órgãos que fazem as coletas de reciclagem de lixo, eles vão saber informar, né? Então, ligar para esses órgãos, perguntar aonde que eu posso estar descartando esses eletrônicos. Às vezes tem pessoas, né, dependendo da cidade, que faz esse tipo de coleta. Então, eles recolhem em casa, para não... vou deixar jogado ali no quintal, vou colocar na frente da rua até alguém buscar. Esse negócio de deixar ali jogado pode ser por 1 ou 2 dias. Já pode acontecer ter esse vazamento, né? Já pode estar prejudicando ali, né? Isso, igual você falou, a gente vai impactar uma geração que vai vir ainda. Nossos filhos, nossos netos, então não é só, tipo, eu não vou estar, não vou me preocupar. É algo que vai ter gente aqui, vai ter nossa linhagem também, nossa família, então é legal ter esse cuidado, né? Sim. Eu sei que vocês falaram que hoje em dia não é mais produzido equipamentos, né, com essa substância, mas falando em equipamento, ali da instrumentação, eu ouvi dizer que vocês têm um equipamento bem interessante. Vocês conseguem falar um pouquinho dele? Sim, sim. A gente hoje trabalha, né, com esses equipamentos que são de alta tecnologia. São os equipamentos que são do mesmo fornecedor que fornece equipamentos para a NASA. Então, a gente está bem, né, à frente ali do que a gente está comentando aqui sobre os PCBs, onde equipamentos eram bem antigos. Então, a gente tem uma tecnologia assim, sensacional. E vou até deixar a Júlia também comentar um pouco sobre os equipamentos que a gente tem lá, que são da cromatografia gasosa, o GCMS, né? Ela entende um pouco mais. Isso. A gente tem equipamentos ali que fazem os PCBs, né? Que é a cromatografia gasosa acoplado a uma espectrofotometria de massas. Então, que a gente chama, né, atualmente do GCMS. E como o William estava falando, o setor de instrumentação tem uma tecnologia muito avançada, né? A gente ali fornecido juntamente com os fornecedores que vendem que fornecem esses equipamentos para a NASA. Então, a gente tem equipamentos com uma tecnologia muito avançada. Então, pensando nisso, as nossas análises, né, ali no setor de instrumentação, juntamente com os PCBs, são algo mais... Certificam a qualidade do nosso processo, né? Nossa E tecnologia. da credibilidade. Isso, porque a gente tem que ter uma qualidade, né? Porque a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre meio ambiente, e como a gente está, né, o nosso assunto ali são os PCBs, que são altamente tóxicos, a gente tem que ter um cuidado, né? E vale muito a pena ressaltar, né, como que a gente faz isso. Porque a gente pensar, poxa, tem um equipamento mega robusto ali, mas como que ele funciona? Da NASA. Da NASA, tem uma nave ali dentro. Cientistas. Tipo, na prática, a gente consegue chegar com a amostra ali, com a água, com o solo, a gente consegue utilizar um método que vai extrair esses compostos que estão ali presentes, inclusive o PCB e o PCBs, e depois que a gente consegue extrair esses compostos, eles vão para o equipamento. E lá, a técnica responsável vai fazer toda a leitura. A técnica não, a técnica vai estar ali auxiliando o equipamento, e o equipamento vai começar a fazer essa leitura. E assim, é um processo muito sofisticado, assim, muito belo de se ver. Inclusive, quando tem as manutenções, assim, traz, sabe, uma admiração. Nossa, cara, que tecnologia, sabe? É bem interessante. Bem interessante porque o equipamento que vocês fazem o preparo da amostra, no caso, e o equipamento roda um ensaio, né? Então... Isso, ele roda, a gente faz o auxílio, né? A gente tem que desenvolver todo o método no equipamento. Então, é um pouco complexo assim, né? Mas o equipamento, ele faz tudo sozinho, ele faz a leitura, então ele... Quimicamente, a gente faz quebras das massas, dos compostos. Então,
é um equipamento assim, tu fica admirada de ver, sabe? A complexidade do equipamento que ele faz tudo ali sozinho. E a gente, os técnicos, sabe, a gente tem que ter um conhecimento ali na parte de interpretação, né? Ler um cromatograma de uma amostra. Mas é bem legal, assim, a experiência, né, de tu ver todo o composto. E a instrumentação inteira, né? Todos os equipamentos que a gente contém lá, todos eles são fornecidos por esse fornecedor que também fornece para a NASA. É legal ver porque não é só a gente que tá de fora da instrumentação que acha isso interessante. Vocês mesmo da área acham isso muito legal. Então é esse equipamento da NASA que analisa então os PCBs. Exatamente. São equipamentos que são do fornecedor que fornece para a NASA também a mesma tecnologia, sabe? A gente tá ali operando eles. Sobre a contaminação, né? Ela é silenciosa, tipo, tem uma quantidade específica ou a gente sabe que é a longo tempo, como foi falado. Mas o simples contato já pode ocasionar uma contaminação perigosa? Eu entendi a tua pergunta, porque hoje em dia a gente tem um gás de cozinha, que é muito perigoso, né? Ficar ali vazando. E aquele gás, ele tem um cheiro forte, não por sua própria composição, né? Foi porque foi indigerido ali um odor para quando aquele gás vazar, a gente sentir que está acontecendo alguma coisa. Isso. Agora, no caso do PCB, não existe odor, não existe cor, ele não tem um efeito imediato. Então, a partir do momento que ele é liberado no ambiente, aquilo está expondo todas as pessoas, todo aquele ambiente está sendo exposto àquele componente altamente tóxico. Então, não existe uma coisa assim, por exemplo, ai, quanto que eu posso me expor, sabe? Tem uma margem, então. Não tem uma margem. O É simples muito perigoso. contato. O que acontece é que a gente tem meios de controlar essa exposição, né? A partir do momento que a gente recebe uma amostra que está contaminada, né? E a gente consegue ali quantificar esse resultado e liberar para o cliente, os órgãos fiscalizadores vão lá, como posso dizer, vão começar a fazer toda isolar a área, vão começar a fazer todo o controle daquela área ali para ver até onde está indo esse impacto, até onde essa contaminação está chegando. Se já chegou na cadeia alimentar do ser humano, se tem alguns animais contaminados por aquela área, se tem algum rio ali perto, se há um lençol freático mais embaixo. Então tem todo um impacto muito grande. Então, é muito importante também a gente dar ênfase nessas porque justamente características. Essas substâncias elas não se degradam. Então, ó, como elas não se degradam, elas simplesmente se acumulam. E elas acabam se acumulando, esses organismos, né, vivos, eles acabam, como é que eu vou dizer assim, se contaminando e acumulando. E quando a gente consome, ele fica no nosso tecido adiposo. Então, o tecido adiposo é a nossa gordura corporal, né? Então, ele é extremamente perigoso porque, assim, às vezes a gente, né? Só vou descartar ali. É que nem o William tava falando agora. Tem toda a questão de o que tem perto, né? Sim. Aonde que eu vou estar colocando isso? Tá perto da casa fazenda. do vizinho ali, ele tem, digamos... Ele tem ali um poço, uma plantação, ou tem algum animal que está vivendo ali perto. Enfim, tem toda essa questão. E fora que não vai ficar só ali por cima, né? Não vai ser algo superficial. Então ele vai entrando, né, no solo, ele vai descendo. Se tu tiver poços, né? Então é muito importante saber que não é... mas é só um pouquinho, nem vai afetar. Qualquer porcentagem ali já é algo importante, porque... de pouquinho em pouquinho, como a gente falou, né? Vai prejudicando, né? Quem coleciona, então, esses aparelhos eletrônicos antigos, né? Igual você falou, TV de tubo, até rádio, enfim. E pode ter esse componente ali, como ele sabe e o que ele pode fazer. A gente se prega a ideia, poxa, paguei maior nota nesse videogame. Paguei uma nota nesse monitor e agora o bicho tem um composto que pode me matar. Então é exatamente isso, sabe? Você tá com a vida em jogo e você precisa procurar informações se aquilo é ou não perigoso, né? E a partir do momento, né? De que esses equipamentos podem ter a substância, né? E querendo ou não, a parte que mais impacta também é a parte que, vou descartar ou vou deixar guardado, né? Em que local tu vai guardar? Tu tem uma contenção, alguma coisa? Onde que tu vai colocar esses equipamentos? Vai colocar num lugar... Junto com o meu Tem até museu, né? Museu com isso. Exatamente. Então, perigo. Então coloque em um lugar, talvez,
fechado, tá com uma contenção, alguma coisa, ou não tô usando, né? Sei lá, leva uma assistência, né, para eles fazer talvez a retirada, né, dessa placa, que talvez ali a placa que contém essa substância, enfim, levar para alguém que possa retirar, deixar talvez só ali a tal da carcaça, né, porque se não tá em uso, porque hoje em dia é muito difícil tu encontrar, né, pode ter, né, mas é muito difícil encontrar algum equipamento que tá em uso, mas sei lá, pedir, né, pra alguém ali retirar, deixar só ali a carcaça pra bonito mesmo, que tu quer ter uma exposição em casa, porque a gente sabe que muita gente, colecionadores, gosta de ter uma exposição, né? Que tem até muita gente com videogames antigos, celulares, né? Então, manter, talvez, e fora do alcance, né, de crianças, principalmente, e talvez colocar num lugar, que nem eu tô falando de uma contenção, alguma coisa, pra não deixar ali exposto, né? Não é aquela coisa de, agora eu vou pegar todas as minhas coisas e jogar fora, né? Vale muito a pena tu Avaliar, né? avaliar, né? Fazer a pesquisa, buscar informação. Sim. A partir da informação que tu tiver, aí tu toma as devidas atitudes, aí não vai deixar isso te prejudicar porque a tua saúde e da tua família, né? Pode ser que não contenha, mas pode ser que contenha. Até vale ressaltar que eu vi um artigo que dizia assim, ó, muitas das vezes esses equipamentos antigos, eles já perderam etiqueta e já perderam as identificações dos componentes, das propriedades que tem ali. Então, a partir do momento que tu olhou para ele, é um equipamento antigo, coloca ele ali sobre atenção máxima e vai buscar informações. Por quê? Porque aquilo pode estar te prejudicando, como também não pode. Aí, a partir das informações, aí você vai, né, ou vai descartar, ou vai guardar no local mais adequado. Que a gente tem técnicos, né? Os técnicos de manutenções, os eletricistas, eles estão à frente disso. Então, às vezes, eu tenho um equipamento aqui em casa e eu não sei se ele faz parte dessa época, se ele realmente me traz esse risco. Entre em contato, né? Eu mando uma foto, faz uma ligação, eu tenho assim, assim, assado, consegue me ajudar, se esse equipamento ele faz parte dos equipamentos antigos. Então, eles vão saber, eles vão conseguir, né? Ali te auxiliar nesse problema, só não deixe de buscar informação. E hoje em dia é tão fácil, né? Informação até, igual você falou, pode não ter, sei lá, manual, enfim, mas tem o Google Lens. Às vezes tu tira a foto, joga, o próprio Google vai saber. Exatamente. Vale até ressaltar para os netos também, que tem uns avós ali. Certeza, as pessoas assim, com mais de idade, elas têm esse apego a essas coisas. Então, vale a pena você ir lá visitar esses avós. É o tópico, ferro de passar é a TV de tubo. E desses avós ainda tem aquela TV lá com um tubo gigantesco atrás. Olha, vó, vamos fazer uma pesquisa aqui. É muito importante. Porque as TVs mudaram, não é muito tempo. Não. As TVs de tubo ainda estavam esses dias ali. Vamos colocar ali uns 7 anos atrás, ainda nossas casas tinham as TVs de tubo. Então, muita gente diz, vou trocar, mas ela funcionava, vou deixar guardada. Então, onde que tu deixou guardado isso aí? Muito obrigada, então, pessoal, por esse papo tão rico, pra gente entender também, né, sobre os lixos eletrônicos antigos, a importância, sobre a TV de tubo, a TV lá da avó, enfim. Muito obrigada por essa troca. Vocês têm alguma mensagem para deixar pro pessoal de casa? Eu sei que o podcast inteiro foi uma mensagem, né, uma conscientização, mas tem algum recadinho? Sim, eu agradeço pelo convite, também foi um prazer, né, estar aqui no podcast, estar com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante e deixar o pessoal de casa, fiquem de olho nos computadores, celulares, que muita gente tem celular guardado, então fiquem de olho no que você tem em casa e procure informação, nunca deixem de procurar informação. Então, obrigado, Yasmin, pelo convite, obrigado à equipe Freitag, né, por ter nos convidado, por dividir, conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, que veio ao nosso mundo real há muito tempo, mas aqui ainda está no nosso meio, né? E também quero deixar um recadinho pro pessoal que está aí de casa assistindo, né? Que, olha, se você tiver ali um equipamento que está no seu quintal, que está no quintal do vizinho e você se preocupou, esse é um dever seu como cidadão, né? Entre em contato com a gente, né? Para ver como que a gente pode estar fazendo análise dessa água, desse solo que está ali sendo exposto a esse possível equipamento que pode estar sendo altamente tóxico à sua saúde e à saúde dos seus vizinhos, né, das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado e foi um prazer. Muito obrigada, a gente que agradece. E se vocês gostaram desse conteúdo e também querem saber sobre mais assuntos científicos ou de conscientização, tudo relacionado a ambiental, área da saúde, deixem aí nos comentários. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, que a gente vai estar trazendo conteúdos como esse. E até a próxima, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Tchau.